Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live para falar sobre um tema que foi muito discutido essa semana no Facebook, nas redes sociais, que é se o anarcocapitalismo é ou não uma ideologia. E eu digo que não. O anarcocapitalismo não é uma ideologia como o contra os acadêmicos têm afirmado. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês não devem temer ninguém só porque o sujeito leu 1 milhão de livros, ou só porque o sujeito tem doutorado, ou só porque o sujeito é professor emérito não sei de onde. Isso é um argumento de autoridade, é uma falácia. Então, por mais que alguém do contra-acadêmicos tenha dito que o anarcocapitalismo é uma ideologia, e tenha exposto vários argumentos com vários autores, é preciso analisar o argumento, não o tamanho do texto. Então, eu sei que no meio libertário tem muita gente que está começando agora, que tem visto aí meia dúzia de vídeos do Ideias Radicais e mais um artigo do Instituto Rothbard, e aí eles têm medo quando aparece alguém do contra os acadêmicos e começa a falar que o anarcocapitalismo é utopia. Não é para ter medo pelo seguinte, está na Bíblia. A verdade é revelada aos pequeninos. Vocês veem, por exemplo, Pedro era um pescador, e a Pedro foi reveladas muitas verdades que os doutores farisaicos não sabiam. Ao mesmo tempo, o conhecimento continua sendo importante, então leiam, vão atrás, acumulem cultura, afinal, Paulo era um homem muito erudito. Então, como dizia Albert Einstein, em momentos de crise, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu tenho certeza que se vocês tiverem em mente as regras da praxeologia e uma imaginação no estudo das ciências sociais capaz de aplicar os princípios primeiros, os prolegômenos metafísicos, as verdades a priorísticas da escola austríaca, seja lá o que for, e vocês conseguirem ter imaginação para aplicar isso nas circunstâncias várias do mundo real, vocês não precisam ter medo de ninguém. Eles podem ter lido todos os livros do mundo, eles vão perder um debate para vocês, porque vocês sabem usar a lógica e vocês sabem analisar os fenômenos timológicos usando os princípios primeiros, usando a imaginação. Bom, para algumas pessoas, o anarcocapitalismo até é uma ideologia. Tem gente que qualquer coisa berra PNA. Ah, PNA! Ah, PNA! E ele não sabe por que ele defende o anarcocapitalismo, ele não sabe por que ele defende o PNA. Isso é uma ideologia. Agora, o fato de existirem anarcocapitalistas ideólogos não torna o anarcocapitalismo uma ideologia. Por exemplo, se eu sair gritando na rua que a soma dos quadrados dos catetos num triângulo reto é igual ao quadrado da hipotenusa, e eu não souber por quê, e alguém vem tentar me refutar e eu dou um soco na cara do sujeito, eu sou um ideólogo do Teorema de Pitágoras. Mas isso não faz com que uma defesa do Teorema de Pitágoras seja uma ideologia se eu conseguir provar usando a geometria euclidiana, certo? E nós podemos chegar à conclusão em defesa do anarcocapitalismo usando puramente a razão e a lógica, o que faz com que o anarcocapitalismo não seja uma arbitrariedade. Ele não é uma ideologia. Agora, se você perguntar para um defensor do Estado por que tem que ser o Estado que ele defende, por que tem que ser uma democracia, por que tem que ser uma monarquia, por que tem que ser aquela família real ali, por que Orleans e Bragança, por que Habsburgo? Explica. E por que nesse território? Por que não nesse território menos um vilarejo? Ou por que não nesse território mais um vilarejo? Me explica isso usando puramente a razão, a lógica, a metafísica, a ética. Me explica. Ele não vai conseguir. Ele vai começar a tergiversar. E ele vai defender aquela família real ou aquele governo naquela área, naquele tempo, por motivos puramente ideológicos. Então, qualquer coisa que não seja o anarcocapitalismo é ideológica. Porque vai partir para arbitrariedades. Vai haver um divórcio entre a realidade e as ideias do indivíduo. E tem que ter uma hierarquia. E nessa hierarquia, que não pode ser quebrada porque ela faz parte da ordem natural, e todo conservador devia saber disso, existe a realidade em cima. Depois você vai ter ideia sobre a realidade. E você vai tentar adequar o seu intelecto à verdade, como dizia Santo Tomás de Aquino, certo? A ideologia faz um divórcio nessa relação. E a pessoa começa a ter ideias alheias à realidade, sem nenhum fundamento na realidade, porque ela acha legal. E qualquer estatista vai achar legal uma bandeirinha, vai achar legal uma coroinha, não sabe explicar por quê. Já o anarcocapitalista, ele te dá a liberdade até de montar uma comuna marxista. Se você acha que a comuna marxista vai funcionar bem para você e para os seus amigos, ótimo. Adquire a sua propriedade privada, aproprie-se originalmente de um certo território, de maneira que seja intersubjetivamente verificável que você realmente se apropriou de maneira
honesta e válida daquele território e monte a sua comuna ali. Aí você pode aplicar todos os princípios marxistas ali, se você quiser. Eu imagino que você vai morrer de fome, mas aí é um problema seu. Então o anarcocapitalismo permite que essas ideias que as pessoas têm sobre o que seria melhor para elas seja trabalhada de forma não arbitrária. Porque ela respeita um princípio que não é arbitrário, que é o princípio da propriedade privada, da autonomia do indivíduo. O indivíduo, se ele for esperto, ele vai saber que essa autonomia que ele tem não é absoluta, e que, metafisicamente falando, o indivíduo não é autônomo. Ele é heterônomo. Mas para o indivíduo perceber isso, e viver isso na prática, ele precisa do seu livre-arbítrio, que Deus dotou o homem de livre-arbítrio. Ou seja, a obediência a uma autoridade constituída também é uma escolha, também é uma responsabilidade individual. Coisa que os estatistas negam, por puros motivos ideológicos. Se você for pegar a etimologia da palavra ideologia, você vai remontar a um filósofo iluminista, que eu não gosto dele, ele era um pró-revolução francesa, ok. Mas é o Conde de Tracy. Ele dizia que a ideologia é o estudo das ideias. Por causa das contradições inerentes ao processo revolucionário francês, a ideologia deixou de ser uma ciência do estudo das ideias para virar uma ideolatria. Colocar essas ideias acima dos princípios absolutos. Negar aquilo que é absoluto. E as nossas ideias, que são de certa forma relativas, porque a nossa razão é limitada, se tornam absolutas com essa idolatria. E essa idolatria é perigosa no meio libertário. Porque tem gente que nega princípios primeiros de metafísica e até de moralidade e começa a gritar PNA para todo lado. Então, por exemplo, eu já vi libertário aí defendendo absurdos como aborto, pedofilia, porque senão eu violo o PNA. Isso é ideologia. Concordo com contra-acadêmicos que esse tipo de libertarianismo é ideologia. Agora, o anarcocapitalismo, que significa rejeitar o monopólio da violência e da justiça, rejeitar o controle de um dado território nas mãos de uma gangue monopolista, isso não é ideologia, isso é a lógica, isso é o mínimo de lógica que vocês deviam ter, isso é o mínimo de ética que vocês deviam ter. Eu não gosto do termo anarcocapitalismo. Se a contra-acadêmicos quisesse fazer alguma crítica, eles teriam que criticar a terminologia usada, porque anarco significa ausência de arqué. Ausência de arqué significa ausência de princípios primeiros. Arqué, princípio criador, princípios que regem. Esses princípios não podem ser rejeitados. E o grande problema do Estado é justamente o fato de eles rejeitarem esses princípios. Quando existe um Estado, se está rejeitando a natureza humana, a dignidade do homem e até o livre-arbítrio do homem. Afinal, se Deus deu o livre-arbítrio, quem o Estado pensa que é para tirar, né? Então eu não gosto do termo. Se eles fizessem uma crítica puramente terminológica ao anarcocapitalismo, eu até concordaria. Mas eles não fazem uma crítica terminológica. Então, arqué, certo? Princípios primeiros. Por que que um Estado não seria ideológico se ele viola esses princípios primeiros? Afinal, o que é um Estado? É uma governança engessada. Essa governança engessada, portanto, ela é contingente, mas ela se arvora como um princípio absoluto, como se fosse Deus mesmo. Então, quando deve haver coerção? Eu não sou daqueles libertários que sai gritando PNA para tudo. Se tiver que ter coerção contra o inocente para salvar o mundo, eu também concordaria. Mas autoridades, elites naturais, arranjos empresariais, tudo isso é contingente. Isso não é arqué. Então, o estatismo é o primeiro a ser anarco, no mau sentido. Quando você usa a razão partindo dos prolegômenos, você necessariamente vai chegar a posições extremas e radicais. Quem afirmava isso, por exemplo, era um dos maiores intelectuais de todos os tempos, que é o Erich von Kuehnelt-Leddihn. Eu não sei como é que se pronuncia isso. O nome do cara é bem... Mas ele dizia isso, se você parte dos dogmas católicos, que são revelados pelo Espírito Santo, usa a razão, não nega os princípios lógicos, você vai chegar a posições extremas e radicais, totalmente diferentes, por exemplo, do protestantismo estatista que levou a certas concessões até chegar em conclusões absurdas como o princípio do direito divino dos reis. E assim por diante. Então é bem o contrário do que a contra-acadêmico está dizendo. Se você parte dos dogmas e da razão, você chega no extremo do anarcocapitalismo.
Senão, se você relativiza esses princípios, você vai chegar em concessões absurdas que você faz a uma elite natural. E o cúmulo da absurdidade dessas concessões para uma elite natural é transformá-la num Estado, engessando-a. Isso é grave. E aí, esse Estado que se forma vai se tornar o princípio absoluto. É muito grave. O Estado gera contradições na ordem natural. Porque a ordem natural, ela está intimamente ligada à relação do homem com a matéria. E essa relação do homem com a matéria só pode ser racional e ordenada no mercado livre. Essa é a beleza do capitalismo. Então as pessoas vão poder entender os erros que elas cometem, cultivar as boas virtudes, à medida que elas colhem os frutos das suas decisões acertadas e as intempéries das suas decisões erradas. Daí que se gera a ordem no plano imanente. Isso é teoria de sistemas. As pessoas erram, acertam. O Estado não. O Estado ingessa tudo isso e não deixa as pessoas serem livres nem para acertar nem para errar. Então ele vai criar contradições no seio da realidade que vão criar vieses na nossa razão, no nosso pensamento, porque o nosso pensamento é vulnerável a vieses. Todo mundo é, eu também sou. Os santos doutores da igreja também eram. E o Estado cria isso. O exemplo mais gritante disso é a teoria moral. Se eu fizer o que o Estado faz, vão me chamar de bandido, de criminoso, com muita razão. Mas se o Estado faz, aí tudo bem. Você vê isso no caso do Conde Lopé, lá de Villanueva. Lá. Eu me lembro do meu debate com ele, eu já citei isso em outra live. Eu falei, o Alexandre o Grande era um criminoso. Claro que ele era um criminoso. Ele pegava lá sua cavalaria companheira e saía matando os outros. Saía invadindo povos. Se eu pegar um tanque de guerra na minha garagem e sair invadindo outros vilarejos, estuprando as mulheres e obrigando as pessoas a lutar por mim, eu vou ser chamado de criminoso, certo? Mas o Alexandre o Grande não. Ele tinha um projeto helênico, nas palavras do Conde Lopé. Que diabo é isso, se não uma perversão moral? Perversão moral é essa causada pelas contradições que o Estado gera no seio da realidade. Então, o Estado faz com que as pessoas percam os incentivos para exercer a autonomia do seu pensamento. E isso faz com que elas percam de vista o objetivo final do homem, que é alcançar o bem absoluto. Agora, não adianta você ter a intenção da vontade, o objeto da verdade, da vontade, que é o bem. É preciso antes partir da verdade da vontade. Você precisa saber por que você quer aquilo e por que você chama aquilo de bem. E quem destacou essa premência do uso da inteligência para guiar a vontade foi o grande Paul Gilbert. Ele diz o seguinte, você precisa da verdade e da vontade pautada pela inteligência para atingir o bem. Como as pessoas vão procurar o bem, isso é necessário em todas as esferas, social, familiar, econômica, empresarial. Como as pessoas vão fazer isso? Se o Estado nulifica todos os incentivos para que elas exerçam essa inteligência. Aí elas vão cair nas esparrelas utópicas, revolucionárias, ideológicas, que nós conservadores tanto deploramos. Isso é muito grave. Então, quando as pessoas acham que os seus problemas vão ser resolvidos por um órgão engessado, que é o Estado, qualquer Estado, não importa se é uma monarquia, democracia, é um Estado, por um órgão que vai resolver os seus problemas humanos, seus problemas imanentes, seus problemas terrenos, e esse órgão é alheio à natureza do indivíduo, porque ele não leva em conta as aspirações mais particulares dos indivíduos, ele, pelo contrário, ele atropela tudo isso, ele atropela até o livre-arbítrio, isso vai gerar contradições gigantescas. Contradições que vão levar as pessoas a perder a noção do que elas devem conseguir. Que não é esse mundo aqui, é a salvação para o próximo. Isso vai causar um viés laicista, materialista na sociedade, tudo aquilo que nós deploramos. Mas isso é óbvio que vai acontecer. Então a ideia de que o Estado vai resolver os nossos problemas é grave. Porque nós estamos dissociando os problemas materiais dos problemas espirituais. E não tem que ser assim. A matéria é importante? É. Nós não somos nenhum cátara que acha que o corpo é lixo, que a matéria é lixo. Mas eles servem, a matéria está aí para servir o espírito. Quando você separa e cria um Estado, você tem a ideia da salvação material pelo Estado como algo mais importante do que os cultivos das virtudes teologais, que depois vão resultar em virtudes cardinais, e que vão fazer o homem procurar por si só a resolução desses problemas.
que agora o Estado se coloca como o único capaz de resolver. Então, que incentivo nós vamos ter para cultivar as virtudes teologais e cardinais necessárias para resolver os problemas materiais que o Estado já está hipoteticamente resolvendo para nós? Nós vamos ter um comodismo moral. Todo conservador deve ser contra isso. É muito grave. Além disso, nós temos a seguinte situação. Temos princípios primeiros absolutos, como todo conservador deveria concordar. Agora, o que nós temos em termos de manifestações institucionais, empresas, ideias, cultura, instituições, autoridades, tudo isso é efêmero. Tudo isso é temporal. Se é temporal, ele não deve atropelar os princípios primeiros. Então, o princípio do livre-arbítrio não deve ser atropelado por uma instituição temporal, como é uma instituição política. Estou aqui negando qualquer tipo de governança, estou aqui negando a autoridade da família, estou aqui negando a autoridade de um líder militar natural que surja no momento de crise para combater um invasor externo, e que com isso ele cria uma hierarquia militar. Não estou negando nada disso. Estou negando o engessamento dessas instituições que têm uma natureza efêmera temporal. E os estatistas fazem bem o contrário. Outra coisa, nós temos que rejeitar a ideia do livre pensamento. Aí tem muito libertário que vai discordar de mim. Mas o livre pensamento é uma rejeição do absolutismo de certos dogmas, que já foi, e esse livre pensamento já foi criticado por figuras como o grande Leão XIII, o Papa Leão XIII, o Papa Gregório VII também. Agora, o que é um Estado? Um Estado é você pegar um sujeito que comete aí o erro do livre pensamento e faz com que este pensamento se manifeste em instituições obrigatórias e coercitivas e as pessoas sejam obrigadas a concordar com ele, senão toma bala ou vai para cadeia. Então, se o livre pensamento libertino é grave, o estatismo é mais grave ainda, porque é o livre pensamento engessado e imposto. É muito grave. Aí você tem a seguinte ideia, né? Utopias. Eu acho que todos aqui vão concordar que utopias têm uma natureza ideológica. Afinal, é utopia para quem? Por exemplo, eu tenho certeza que um vegano clean odiaria morar na minha casa, que tem decoração clássica e tem churrasco todo domingo. Para ele, a utopia é um ambiente clean com comida vegana. Se você faz um one size fits all aí, uma utopia, você necessariamente está sendo ideológico ao negar a dignidade do indivíduo e as suas preferências como parte da ordem natural. Agora, esse é o primeiro erro. O segundo erro dos defensores do Estado é achar que eles podem convencer o monopólio da violência e da força a aplicar esse projeto, e não os seus projetos pessoais. Quer dizer, que falta de humildade, né? Você tem um projetinho pessoal que você acha que a humanidade inteira devia seguir, e não contente, você pega uma gangue de psicopatas, dá para eles o monopólio da força e da justiça, e você acha que essa gangue vai aplicar o seu projeto e não o deles. E aí você chama os anarcocapitalistas de utópicos. É muita cara de pau, peroba neles. Sabe quem falava isso? Não assuma que você pode mudar governos. Lee Kuan Yew. Ele tem vários erros, o Lee Kuan Yew, mas ele é um dos responsáveis por certas reformas de liberdade econômica em Singapura. Não gosto de Singapura. É uma ditadura, principalmente na área das liberdades civis. Mas a verdade de Deus se manifesta em tudo quanto é lugar, até no Lee Kuan Yew. E ele disse isso, você não pode mudar governos. O que você pode mudar? Você pode mudar o seu entorno, de maneira paulatina e limitada. E assim as coisas de Deus se constroem. As coisas de Deus são feitas dessa maneira. Todo o processo da revelação que se dá com a encarnação de Cristo aconteceu de uma maneira muito paulatina ao longo de todo o Antigo Testamento, por exemplo. O processo de santificação do homem também costuma ser um processo paulatino. Então, por que vocês acham que, de repente, o Estado vai resolver todos os seus problemas temporais de uma vez? Isso só mostra que, realmente, o Estado não é de Deus. O Estado age de maneira contrária a isso. O Estado é inerentemente revolucionário e utópico. É diferente, por exemplo, de uma empresa. O que é empresa? O que é o ato de empreender? Que deveria permear toda a sociedade em todos os setores, incluindo os setores de defesa, de segurança, de transporte, de saúde, de educação, que hoje os estatistas tomaram para si como um xodozinho de estimação. O ato de empreender é um ato de humildade epistemológica. Significa, eu não sei tudo. Eu vou tentar entender um pouco da realidade, não tudo,
para poder empreender no meu setor, na minha pequena empresa, que vai prover produtos para os clientes, mas não todos os produtos, que vai consumir produtos como matéria-prima, mas não todas as matérias-primas. E pode ser que eu acerte e tenha lucro, pode ser que eu erre e tenha prejuízo. Ou seja, o empreendedor é um sujeito epistemologicamente humilde. E aí o que acontece quando você tem um Estado? Você tem uma agressão ao mecanismo empreendedorial, porque você acha que você vai conseguir sanar os problemas da sociedade por decreto e não pela tentativa e erro do divino ato empresarial, que é um ato paulatino que imita as coisas de Deus. E para que servem as coisas na Terra se não é para imitar as coisas de Deus, né? Então, nós transformamos aquilo que deveria ser um processo empreendedorial numa corporação. O Estado é uma corporação. Eu vejo tanto conservador estatista falando mal das grandes corporações, e no final eles defendem a mesma coisa. Eu concordo com eles que as corporações são uma praga. Mas o Estado é o quê? O Estado é uma pequena empresa? Não, o Estado é uma corporação. O que é uma corporação? Uma corporação vem do latim corpus, um só corpo. Um só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito, que se fala na Santa Missa, é algo que também que se consegue paulatinamente através da promoção da harmonia entre os homens. E esta harmonia entre os homens só se consegue se nós tivermos em mente que primeiro nós temos que viver em harmonia. Depois nós podemos usar essa harmonia para resolver os nossos problemas materiais. O Estado inverte o pensamento. Vamos meter porrada em todo mundo para resolver os problemas materiais, depois nós pensamos em harmonia. Então, o que é uma corporação? Senão uma comunhão de um só corpo por decreto e não pela graça santificante divina. É grave. É bem grave. E aí você vê que as corporações modernas surgem da maneira mais fascista possível. A Companhia das Índias Orientais, que eram tudo protestante, que chegam lá e metem porrada nos portugueses. Chegam lá e metem porrada nos índios. O que era a Companhia das Índias Orientais, senão uma empresa, uma corporação, na verdade, né? Totalmente ligada a um Estado, o que mostra que corporações são estados e estados são corporações. O que vem só provar toda a tese de filosofia política de Santo Agostinho, por exemplo. Grandes reinos são roubos e roubos são pequenos reinos. Vou dar um exemplo de como que a sociedade poderia ser bem melhor sem as corporações, incluindo sem o Estado. Eu estava conversando com o meu personal trainer, agora eu estou ficando bombadão, vocês vão ver. Mensana in corpore sano. E aí o meu personal tava falando, pô, é o Padaria, se ele estiver vendo essa live aí, grande abraço pro Padaria. E aí ele fala o seguinte, hoje em dia, nós pagamos para tudo, até para morrer. Nós não podemos nem morrer de graça. Porque aí tem que pagar um monte de taxa municipal, um monte de taxa de não sei o quê, do cemitério, etc. Então hoje até morrer custa. E, à primeira vista, isso poderia parecer uma crítica à sociedade capitalista. Price tag in everything. Mas não. Isso é justamente a praga que são as corporações que faz com que não haja nenhum princípio comunitário de subsidiariedade. Se não tivesse isso, a própria comunidade faria comunidade na Idade Média, enterraria seus mortos, faria as homenagens, chamaria um padre para fazer a extrema-unção. E hoje não tem nada disso. Hoje em dia o cara manda trazer as flores ali, mas não manda trazer um padre para que aquela alma descanse em paz. O que é isso? É o price tag in everything. Por que isso? Porque o Estado destruiu o espírito comunitário ao se arvorar como o grande Messias que vai resolver nossos problemas materiais. Ele é o Messias da matéria. E aí as pessoas não usam as virtudes espirituais para resolver os seus problemas materiais de uma forma mais ordenada, harmônica, comunitária, subsidiária. O resultado é que o Estado, que promete resolver tudo de graça, resultou nesse arranjo onde nós pagamos para morrer. Grave também. Então nós temos que entender uma coisa, o ato de empreender, o ato de resolver os problemas é um ato metafísico, é um ato de resolver as necessidades humanas mais íntimas, incluindo as necessidades humanas mais elevadas. Essa ideia de empreender serve para encher o bolso de dinheiro? Eu ia falar outra coisa aqui, esqueci que eu estou tentando não falar baixarias no meu vídeo. Mas essa ideia de que empreender é só encher o bolso de dinheiro está errado, porque não é isso que os seres humanos precisam. Os seres humanos não precisam encher o bolso de dinheiro. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o ato de empreender significa resolver todas as intempéries materiais que nos impedem, hoje, de ser livres, de ser materialmente livres para alcançar a elevação
de ter tempo para contemplação, e assim por diante. Isso é um empreendedorismo metafísico, totalmente diferente do materialismo que as corporações promovem, corporações que incluem, obviamente, o Estado. Ah, mas o empreendedor não seguia pelo sistema de preços na sociedade? Claro que seguia pelo sistema de preços. Esse sistema de preços não é perfeito. Os preços numa economia não refletem a realidade. Por exemplo, o fato de um professor de teologia ganhar menos que um jogador de futebol é uma discrepância. Mas essa discrepância não vai ser corrigida com regulação, e sim com mais liberdade, com mais livre de mercado. Então é preciso que o sistema de preço reflita a necessidade elevada, a necessidade metafísica das pessoas. Isso só se consegue de maneira paulatina, exercendo a liberdade num ambiente de ordem espontânea, não por decreto estatal. Certo? E achar que o Estado vai resolver isso é muito grave, é anticristão. Eu vou te explicar por quê. Se você for pegar, por exemplo, a Bíblia, Romanos 13, quando Paulo manda que você se submeta às autoridades. O que é isso? Uma defesa do Estado? Isso é uma péssima exegese. Porque Pedro não falou, Estado, submetam as pessoas. Pessoas, sejam um bando de panguão conformista e não precisam lutar contra a tirania. Ora, pensa o seguinte, se os apóstolos, quase todos eles, exceto João Evangelista, foram martirizados, eles foram martirizados por quê? Porque eles estavam desobedecendo o Estado, que proibia a pregação do cristianismo. Então eles não se submeteram à autoridade romana. Se eles tivessem se submetido à autoridade romana, eles não teriam sido martirizados. Isso é bem lógico, né? Então o que significa, em Romanos 13, se submeter às autoridades? Significa que nós devemos ter humildade. Eu não sei tudo, eu estou longe de saber tudo, eu sou viciado, eu sou pecador, e existem pessoas melhores, pelo menos em alguns setores, e se eu tiver um mínimo de uso da razão e o mínimo de decência e ética, eu vou me submeter à autoridade dessas pessoas, porque é o certo a se fazer. Vou dar um exemplo. Um dia eu fui fazer uma aula de montaria, de cavalgada, com uma menininha de 14 anos. Aí, eu obedecia às instruções da menina, eu aprendi mais ou menos a cavalgar. Claro que não chega nem aos pés dela, certo? Aí o cara falou, caramba, um marmanjo como você, seguindo as ordens da menininha ali, achei isso interessante. Falei, claro, ela sabe mais de montaria que eu. Se eu fosse falar de políticas públicas e os seus danos no sistema de preços, aí ela ia se submeter à minha autoridade. Agora, se tratando de cavalos, eu me submeto à autoridade dela. Então é isso. A ação de Cristo no homem é uma ação individual e concreta. O homem precisa se tocar das coisas, inclusive de quando ele deve se submeter e de quando ele não deve se submeter. Isso é uma ação concreta e individual. É a responsabilidade salvífica de cada homem. Inclusive em ajudar os outros a se salvar. É totalmente diferente da ideia de que nós devemos seguir cegamente uma autoridade engessada, que é a ideia dos estatistas. Aí que eu entro no grande ponto aqui. O estatismo é uma ideologia. Primeiro, por que vocês acham que o membro do Estado, o rei, o presidente, o general, vai seguir princípios primeiros, ao invés de viesar tudo aquilo para o seu alto interesse? Se ele não está submetido à disciplina de mercado, ao sistema de preços, o que o político vai fazer? Ele está engessado, ele não tem nenhum mecanismo corretor. Ele vai interpretar tudo conforme os seus próprios interesses. Isso não é só político que faz, isso é todo mundo que faz. Todo mundo faz isso. Mas, quando ele estiver lá no poder, com a libido dominante, com o poder corrompendo ele, né? Como bem lembrou o Lord Acton, aí sim que ele não vai estar nem aí para os princípios. Os princípios vão atrapalhar o projeto de poder dele. Vocês esquecem que, os defensores do Estado aí, que os membros do Estado também são pecadores, eles não são santos. Vocês têm mania de idolatrar o Estado. Os caras vão fazer as mesmas besteiras que todo mundo, só que pior. Bem pior. Prova de que contra-acadêmicos cometem uma grande bobagem ao chamar os anarcocapitalistas de ideólogos é que todo mundo que tem um projeto de poder utópico chama todo mundo de ideólogo. Por exemplo, quem chamava os outros de ideólogo era Napoleão Bonaparte. Você quer um cara mais desgraçado, mais criminoso, mais socialista do que Napoleão Bonaparte? E ele chamava os seus opositores, aqueles caras que eram contra a Revolução Francesa, de ideólogos. Quer dizer, vocês não estão em nenhum high ground moral por nos chamar de ideólogos. Até aí o Napoleão também fazia. Agora, para você ver o contrário, um cara que era um ideólogo, que defendia
o socialismo, que foi treinado por Lukács, mas que fez excelentes críticas à ideologia, foi o Karl Mannheim. O Karl Mannheim era um sociólogo, se não me engano ele era tcheco, ele era do leste europeu, algum lugar do leste europeu, e ele escreveu uma excelente crítica contra a ideologia, ideologias e utopias. E ele diz o seguinte: as ideologias surgem porque há uma separação entre a abstração no pensamento das pessoas e a ideia que ela tem de coisas manifestas, concretas. Então há uma separação no uso da razão para o que é abstrato e no uso da razão para o que é concreto. Ou seja, as instituições manifestas acabam se divorciando dos princípios primeiros. Isso um cara que foi treinado pelo Lukács falando. Ou seja, qualquer um que seja um ideólogo conservador devia morrer de vergonha, certo? Essa separação é grave, porque isso significa que nós não estamos mais tendo no indivíduo um canal da verdade absoluta. Vocês sabem que o entendimento das coisas é um dom do Espírito Santo. Mas se não é mais um indivíduo que cria instituições que manifestem essa verdade através da epiclese, através da aquisição da graça santificante, se ele simplesmente faz com que isso fique ilhado no canto das ideias abstratas, enquanto ele engole ideias sobre as instituições manifestas totalmente dissociadas, nós vamos ter uma sociedade pautada não pelo Espírito Santo, mas por ideólogos, por engenheiros sociais. Isso é muito grave. Eu não me lembro quem disse, mas se você tem ideias, as ideologias têm em você. Isso é muito grave. Isso vai gerar o problema do projeto utópico. As pessoas vão querer utopias. As pessoas vão querer a segurança que o Estado tirou delas. O Estado nos tira a segurança. Isso é bem intuitivo. Ora, existe um grupo de pessoas armadas com o monopólio do poder e da violência e da justiça, e isso faz com que eu não esteja mais seguro. Agora, eu, para apoiar esses caras, eu exijo que eles me devolvam essa segurança. As pessoas não vão exigir essa segurança em termos de defesa militar. Elas vão exigir essa segurança em termos de segurança emocional. Aí vai entrar a ideologização e a construção de utopias. Por que não a militar? Existe uma coisa que chama paradoxo de Kabachnikov. O paradoxo de Kabachnikov diz o seguinte: quanto mais seguro você está, mais você acha que a segurança não é importante. Por exemplo, se eu vivo num lugar que não tem nenhum assalto, justamente porque ele é cercado de muralhas, vigilâncias e polícias privadas, eu vou falar, não precisa de polícia privada e vigilância, aqui não tem assalto mesmo, eu esqueço a relação causal. Tá? Então, quando existe um Estado, e esse Estado promove guerras e nos tira a segurança, nós achamos que nós precisamos de mais Estado para nos prover segurança, certo? E nós esquecemos que nós é que deveríamos prover a nossa própria segurança, inclusive contra o Estado. Quando, por qualquer motivo, nós estamos em um período de relativa estabilidade, nós achamos que nós não precisamos mais cuidar da responsabilidade individual da defesa. E deixamos que o Estado faça tudo. E aí que entra a contradição. E os meios de defesa interna de defesa externa se tornam os meios de opressão interna. Então as pessoas não vão mais procurar essa relação entre liberdade e segurança, essa questão da defesa militar contra o Estado. Elas vão procurar no Estado uma segurança emocional. Aí vai surgir o pensamento utópico. Aí vai surgir a ideia de que toda a nossa base para construir uma sociedade está na capacidade do Estado em nos prover as ordens e as instituições necessárias. É um pensamento totalmente materialista, porque não é nisso que repousa uma sociedade. Uma sociedade repousa em princípios primeiros de ética e harmonia entre as pessoas, de amor cristão, principalmente. Acima de tudo, a caridade cristã. A ideia utópica é o contrário. E ela acha que vai resolver o problema quando está na Bíblia que não vai. João, capítulo 12, versículo 8. Quanto aos pobres, vós sempre os terei convosco. Mas a mim e vós nem sempre tereis. Então, nós abandonamos a Cristo para idolatrar o Estado, achando que o Estado vai resolver o problema dos pobres, por exemplo. E nós esquecemos do Evangelho que diz que os pobres sempre vão existir. O importante é procurar a Cristo. E procurando a Cristo, eu tenho certeza que nós vamos reduzir em muito o problema da pobreza. Né? Outra ideia grave é a ideia de que nós podemos eliminar o hiato que existe
que nós podemos eliminar a necessidade do esforço e pular esse ato que existe entre o objetivo e a realização do objetivo. Então, se nós realmente queremos... Ninguém quer ser pobre. Se nós realmente queremos acabar com a pobreza, ser seguros, nós precisamos nos esforçar. E nos esforçar com as virtudes. Eliminando os efeitos colaterais. Eliminando o risco moral da concentração de poder. Para isso é necessário muito esforço. É necessário que as pessoas tenham muita capacidade de subsidiariedade, cultivem o amor cristão e assim por diante. Mas nós não precisamos nada disso. Basta ter um Estado, não precisa mais se esforçar. Não precisa mais ser subsidiário. Não precisa mais ter um espírito comunitário coeso. Aliás, não precisa nem mais cultivar as virtudes e valores que geram coesão social. É só votar direito. É só tirar aquele rei e colocar aquele outro rei. É só tirar essa dinastia e colocar aquela outra dinastia. Simples. Ideia revolucionária. Nós não precisamos mais nos esforçar. Nós não precisamos a elite natural, os homens que lideram os avanços intelectuais da humanidade, não precisam mais se esforçar para buscar as melhores ideias, como os monges quebravam a cabeça nos mosteiros para orientar o povo. Ao mesmo tempo, o povão não precisa mais se esforçar para saber discernir o bem e o mal, para saber discernir quando eles devem obedecer uma autoridade e quando eles não devem. Nenhum dos dois precisa se esforçar. Isso é tudo com o Estado. E isso é muito grave. Porque foi esse monopólio da racionalidade no qual o Estado se arvorou que gerou praticamente todos os nossos problemas. Tem um historiador muito bom que é o Silvio Vieta. O Silvio Vieta, ele fala o seguinte: à medida em que as pessoas foram, com esse processo que eu acabei de citar, se eximindo da responsabilidade racional, a racionalidade no Ocidente se tornou monopólio de uma elite espúria. E que usou essa razão não para buscar o bem, o belo e o verdadeiro, mas para buscar formas de blindar todo o seu projeto de poder com o escudo da ideologia. Então a ideologia se torna o escudo dos poderosos. E aí ele cita Wegener, quando Wegener fala da religião política. É isso que gerou o Estado moderno, com toda a tirania que nós conhecemos. E é isso que vai fazer com que a sociedade seja cada vez mais contraditória, cada vez mais cheia de complacência com a imoralidade. Porque isso é o contrário da ordem espontânea. Tem um livro muito bom que se chama Boundaries of Order, que foi escrito pelo Butler Schaeffer, que é um grande teórico aí do anarcocapitalismo. E ele fala o seguinte: quando existe uma violação coercitiva do processo de livre mercado, nós temos ali um foco de irracionalidade que vai contaminar toda a ordem da sociedade. E aí esse processo de tentativa e erro, de apoio e cultivo das virtudes, de correta alocação dos recursos tangíveis e intangíveis, vai ser deturpada pela presença desse foco de violação do mercado. E o Estado é o quê? O Estado não é um foco de violação do mercado, o Estado é uma bomba atômica contra a ordem de mercado. Um monolito engessado que esmaga o mercado. Daí, só vai sair problema, certo? Aí ele cita, por exemplo, a questão do Fritz Perls. Fritz Perls foi um psiquiatra, e ele disse que, às vezes, o indivíduo comete um erro ao errar o posicionamento das fronteiras do seu eu, das fronteiras da sua individualidade. E ao invés de se identificar como uma pessoa dotada de autonomia racional, usando ali a definição de persona de Boécio, na Idade Média, ele começa a confundir a ideia do seu eu pessoal com a ideia de um pertencimento a uma entidade efêmera. Um time de futebol, uma ideologia, um partido político, uma nação, um Estado-nação. Daí vem nacionalismo, daí vem nazismo, daí toda porcaria que não presta, né? E quando isso acontece, segundo o Fritz Perls, acontece exatamente quando nós criamos essas instituições alheias ao mercado, que violam a autonomia associativa do indivíduo. Como eu disse, o indivíduo não é autônomo e não deve ser autônomo. Ele deve procurar a Deus para guiá-lo. É Cristo que vive em mim. Mas mesmo Deus deu o livre-arbítrio do homem fazer isso ou não, né? Quem é o Estado para tirar, repito. E aí, quando surge um Estado, nós vamos ter esse ego boundary violation.
do qual o Fritz Perls trata. E o indivíduo vai esquecer que ele é uma pessoa. E as pessoas são muito mais importantes, porque Deus é composto por... são três pessoas, Deus uno e trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a dignidade da pessoa. O homem é pessoa. Os anjos e demônios também são pessoas. Isso está acima das instituições. A defesa do Estado é colocar instituições acima de pessoas. Quer dizer, viola completamente os princípios de antropologia teológica. É grave demais. E aí vem as ideologias como consequência. Onde estão as ideologias? Aí é uma teoria minha. Eu digo que as ideologias não estão nem no começo e nem no fim do problema. Elas estão no meio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que as ideologias não estão nos projetos individuais e nem nos projetos dos engenheiros sociais, do Deep State, dos globalistas, dos Illuminati, dos maçons, que querem estabelecer um Estado mundial. Nenhum dos dois tem ideologia. O indivíduo quer ser feliz e ter feijão na panela. Isso não é uma ideologia. O Deep State e os Illuminati têm um projeto de poder, ganho pessoal ou maldade pura, que também não é ideológico. Onde está a ideologia? No meio. Está no meio para ludibriar o indivíduo e para fazer com que ele se submeta a esse projeto de poder. Para que ele ache que são os engenheiros sociais que vão provê-lo. Então as ideologias estão nesse meião, nos partidos, nos estados, naquela dinastia, naquele presidente. É lá que se dá. É uma grande farsa. Mas o anarcocapitalismo está longe de ser disso. O anarcocapitalismo diz o seguinte: não, o indivíduo tem projetos pessoais que devem visar a salvação, mas se ele quiser não precisa visar a salvação, depois ele se vira lá no juízo particular, com Jesus. Mas não é ideológico. E ele tem que ser livre para se associar e se dissociar. E caso ele cometa alguma bobagem e nós tenhamos que agredi-lo, mesmo que isso seja uma violação do PNA, nós até vamos fazer isso, mas aquele que viola o PNA também tem que estar sujeito a esse processo de aferição moral. Do contrário, nós vamos ter uma degradação moral. E aí, nesse ponto, os estatistas e os libertins são iguais. O libertin acha que não pode violar o PNA, mas de jeito nenhum. E o estatista acha que não pode violar a predominância estatal na sociedade de jeito nenhum. São iguaizinhos. E aí, acaba tendo aquele problema que autores comunistas, vermelhos, já falaram e tem conservador que se recusa a enxergar. E eles falaram elogiando a ideologia. Eu estou me referindo a figuras como Zizek, Bourdieu, o Althusser, que era um psicopata, e eles defendiam a ideologia justamente como uma ferramenta de manipulação do homem. E eles falam, os processos ideológicos se dão no inconsciente. Há ideologias conscientes, ideologias que são frutos de um processo cognitivo consciente, sem dúvida, mas são principalmente inconscientes. E é justamente quando o Estado tira os incentivos para que o indivíduo pense sobre os princípios primeiros e faz com que o indivíduo simplesmente engula a ideologia vigente do Estado, que ele tem o seu pensamento consciente nulificado e ele passa a agir segundo o inconsciente coletivo, que é, por natureza, ideológico. Isso vai potencializar todos os vieses progressistas, que os conservadores tanto deploram e com muita razão, né? Então nós temos que entender uma coisa. A única maneira de gerar uma civilização é se ela partir do indivíduo. O indivíduo é que vai fazer o processo civilizatório a partir do cultivo das virtudes civilizacionais, não na civilização, mas nele. É igual São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é um grande exemplo. O clero da época tinha problemas? Claro que tinha problemas. O que ele fez? Ele saiu querendo reformar o clero como Lutero? Não. A primeira coisa que São Francisco de Assis fez foi reformar a si mesmo. Ele buscou um nível de santidade tão grande que ele é o único santo que recebeu todas as chagas de Cristo. Então, o indivíduo precisa buscar as virtudes em si mesmo. Ele é a sua própria civilização. Depois ele vai entender que a plenitude do indivíduo se dá com a prática da comunhão e da subsidiariedade. Por quê? Porque nós somos feitos para viver, para participar da vida da Trindade, da vida trinitária. E a substância da Trindade é o amor. O amor necessariamente requer a alteridade. Então o indivíduo vai entender que ele, como uma civilização individual, precisa exercer essa alteridade. E assim ele estará seguro como civilização. Sem isso você não constrói civilização.
Sem isso, você nulifica a sua fonte. Fonte essa que é o indivíduo servindo como canal da verdade absoluta. O Estado é a pior das ideologias. Grande abraço e beijo para as meninas.